Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso e vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo, fiel. Obrigado por ter me ajudado aí. Obrigado. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Evangelho relatado por João. Senhor, quebra o meu mundo. Eu quero descer e mergulhar nas águas do Evangelho relatado por João, capítulo 10. Evangelho relatado por João, capítulo 10. Glória a Deus. O fundo tá bom aí? Tá bom? Tá muito alto? Quer que eu abaixe aqui? Tá muito alto? Tá alto? Tá bom? Bom? Amém. Então, versículo 1, Evangelho relatado por João, capítulo 10, versículo 1, vai dizer assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta eu pastor das ovelhas. Eu vou no versículo 2, perdão, meus irmãos. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da Tua poderosa palavra. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus que cura, Deus que liberta, Deus que restaura. Que o Senhor venha operar essas maravilhas, Pai, nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois a Tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha tirar do nosso meio todo o trabalhar do inimigo, que impede da Tua palavra de ser pregada, da Tua palavra de ser ouvida, da Tua palavra de ser vivida. Que venha o Teu reino, Pai, é isso que nós declaramos. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da Tua poderosa palavra, hoje, amanhã e eternamente. Amém? Amém? Então vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem se assentar. Jesus Cristo, Ele está declarando que Ele é a porta. Em Mateus capítulo 7, no versículo 13, Ele vai dizer que esta porta é estreita e apertado é o caminho. Ele vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida eterna, e poucos conseguem encontrar. Quando ele fala assim, meus irmãos, que a porta é estreita,
Existem muitas portas largas que pregam conforme a vontade do ser humano, conforme o que você deseja, conforme a sua concupiscência, conforme os seus sonhos, mas a porta estreita não, é confiança. Por isso que ele fala assim, ó, nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Igual louvou o hino que nós estávamos louvando aqui, é forte, hein? Eu também carregarei minha cruz. Então, andar com Cristo é você confiar, mas não quer dizer que você negar assim a si mesmo, você está negando os seus sonhos. Não, você só está confiando nele, né? Porque fé também é sonhar, sim ou não? Fé também é sonhar. E quando ele fala assim, nega a si mesmo, ele está falando assim, negar. O primeiro passo, meu irmão, a primeira briga que um cristão tem é quando nega assim os ambientes que andava, assim, para andar num novo ambiente. Essa foi a minha primeira luta, a minha primeira batalha. É me desprender, sabe, daquilo que eu gostava, daquelas pessoas que eu gostava, daqueles ambientes que eu gostava. Então, isso foi uma luta, mas toda vez que eu trocava esse ambiente e estava aqui, Deus ele vinha trabalhando, e hoje eu falo assim, meus irmãos, hoje para mim ia ser difícil eu voltar para o mundo, porque eu não consigo me ver assim, longe dos meus irmãos, longe de vocês. Mas no começo não é fácil. Mas quando você vai até o final, eu falo assim, não ir até o final, que o final ainda é quando Jesus Cristo me chamar a minha senha lá, ou quando ele voltar, aí para mim é o final, não é porque eu estou, ou o irmão está dentro da igreja, que já é salvo. A gente tem que buscar a salvação todos os dias, todos os dias o inimigo tem lançado flechas para tentar nos tirar da presença de Deus, para fazer a gente pecar, mas a gente tem que guardar ali a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então ele fala que ele é a porta, e essa porta é estreita, Aqui, nesse texto, ele está falando assim, entenda isso, ele está falando para os fariseus. Os fariseus, no versículo 1, ele vai dizer assim, ó, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele está falando com os fariseus daquela época. E olha a comparação que ele está fazendo para eles, porque ele é a porta, ele estava na presença dos fariseus. E agora a caminhada deles tinha que aceitar Jesus Cristo ali. Eles estavam recusando entrar nessa porta, aceitar Jesus. Aí Jesus Cristo, ele fala assim, aquele que não entra pela porta, mas sobe por outros lugares, é ladrão e salteador. Olha aqui, ele está chamando aqueles fariseus de ladrões e salteadores. Salteadores, o significado é assaltante. Ladrão, assim tem uma grande diferença, meus irmãos. Por isso que é bom a gente ficar assim meditando nos textos. Porque ladrão e salteador, ladrão e assaltante não é a mesma coisa? Não, tem uma grande diferença. O ladrão é quando ele entra assim na casa de alguma pessoa e ele pega assim, sem a pessoa ver, ele rouba ali, ele coloca assim, ninguém viu. Aí depois quando descobre, aí as pessoas falam, você é um ladrão, você me roubou. E a pessoa não tinha visto. Agora assaltante não. O assaltante é a mão armada, é quando ele entra no mercado assim, ó, e assaltar o mercado. Foi na cara dura. É isso que ele está falando. Ele está chamando esses fariseus religiosos, santos, né, que se declaram santos, de ladrões e salteadores. De ladrão e salteadores. Isso é muito forte. O que eles faziam? Por que Jesus Cristo está comparando eles com ladrões e salteadores? Porque assim, aos olhos das pessoas, elas não viam que eles estavam roubando.
que eles estavam ali roubando. Por isso que ele está chamando de ladrão. Mas aos olhos de Jesus, ele estava vendo que eles eram ladrões e salteadores, que eles estavam roubando a cara dura, a cara dura. Em Mateus capítulo 23, no versículo 14, vou pedir para os irmãos irem lá também, só para os irmãos verem um exemplo. Ele vai dizer assim, ó, Mateus capítulo 23, versículo 14. Olha o que Jesus Cristo vai dizer para os fariseus e os escribas: ai de vós, mestre da lei, e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem, fazem longas orações. Você vê o que eles faziam? Eles roubavam ali os órfãos e as viúvas, e Jesus Cristo estava vendo. Depois eles faziam o quê? Faziam longas orações. Você vê quando Jesus Cristo ele entra lá dentro do templo lá e começa: não faça na casa do meu pai uma casa de comércio. Sabe o que eles faziam também? Isso virou um comércio tão grande, meus irmãos, tão grande, que, por exemplo, o irmão trazia uma ovelha para fazer o sacrifício, um cordeirinho ali para fazer o sacrifício. Olha o que eles faziam. Ele trazia lá um cordeirinho sem mácula, conforme o mandamento. Aí quando chegava lá o sacerdote, ele condenava esse cordeirinho, falava: não, esse daqui não dá certo não, está muito magrinho. Mas isso por quê? Porque havia um comércio lá. Aí ele recusava, essa pessoa morava longe. E agora, o que eu tenho que fazer? Olha, o jeito é você comprar um desse daqui, que esse daqui tá do jeito assim que Deus gosta. Aí essa pessoa, sendo enganada, ela fazia base de troca, né? Aí ele ficava com aquele cordeirinho e fazia o sacrifício. E quando essa pessoa ia embora, aí ele pegava essa cordeirinha que ele tinha falado que Deus não aceitava e vendia para outro. Virava um comércio. Você vê as pombas lá, as pombas, o que acontece assim com as pombas? Na lei que Deus fez, nem todo mundo tinha um dinheiro ali para comprar até mesmo um cordeirinho para fazer. Então Deus assim pensou nos pobres. Falou assim: não, pessoa que não tiver um dinheiro para fazer um sacrifício, assim, porque o cordeiro ali tirava o pecado. Aí ele falou assim: não, que pega 2 pombinhas, né, uma para fazer o sacrifício e outra para a oferta. Por isso que tinha pomba lá, né? Por isso que Jesus Cristo pega aquela mesa lá e pum, que eles estavam fazendo um comércio. Isso estava dando muito dinheiro, muito dinheiro. Por isso que Jesus Cristo estava chamando eles de ladrões e salteadores. E outra, meus irmãos, eles estavam roubando a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Eles estavam roubando a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui em Jeremias, capítulo 23. O versículo 29 vai dizer assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmunhaça a penha ou despedaça a rocha. Aí Deus vai dizer assim, ó: portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirma: assim diz o Senhor,
eles estavam fazendo filhinhos ali para eles, não para Deus. Eles não estavam pregando a palavra verdadeira. Você vê que quando Jesus Cristo encontra com eles, ele fala assim: eu sou a porta. E a porta o que é? Estreita. Você vê que quantas vezes Deus envia os seus profetas. Jeremias, ele ficava nas portas assim, profetizando. Vocês estão fazendo errado. Por quê? Porque eles, em vez de fazer filhinhos para Deus, eles estavam fazendo filhinhos para eles. E assim é, meus irmãos, em muitas igrejas, até no tempo de hoje. É muito forte isso. Você vê que as pessoas obedecem o que o homem fala, mas o que Deus fala, as pessoas não obedecem. As pessoas não veem isso no mundo espiritual, isso acontece. As pessoas obedecem o que o homem fala, mas não obedecem o que a palavra está dizendo. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus Cristo vai dizer: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adora, ensinando doutrinas que vêm de homens. Então, por exemplo, assim, vamos aqui, igual eu falo assim, a fogueira santa é de Deus ou é do homem? É do homem. Quando fala para fazer fogueira santa, as pessoas vêm para a igreja. Campanha, é de Deus ou é do homem? Do homem. Quando fala, olha, vem, faça uma campanha, 7 semanas, as pessoas vêm. Mas, assim, amar Deus sobre todas as coisas, buscar as coisas do alto, as pessoas não vêm. Por isso que Jesus Cristo, ele fala lá no Evangelho relatado por Mateus capítulo 23, versículo 37: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes quiseu juntar os teus filhinhos? Aí Jesus Cristo ainda fala assim: vocês rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito, e quando vocês conseguem, vocês fazem essas pessoas serem merecedoras 2 vezes mais do inferno. Então, por isso que Jesus Cristo está falando ali com eles. E eles estavam ganhando muito dinheiro assim. Eles estavam engordando. E não estavam cuidando das ovelhas. Entenda isso, né? Você vê que Paulo, ele vai até citar em alguma parte das escrituras que a gente não pode tampar a boca do boi, né? Quando está trabalhando, ele está falando de nós pastores, né? Que vive se dedicando, jejuando, orando, né? Indo nos hospitais, assim, fazendo visita, levando um evangelho, que vive para levar a palavra de Deus. Mas eles não estavam cuidando das ovelhas. Eles não estavam cuidando das ovelhas. Por isso que Jesus Cristo vai dizer: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E olha aqui, o profeta Ezequiel, ele vai citar isso aqui no livro de Ezequiel capítulo 34. Você vê que Jesus Cristo diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e apedreja os que são enviados. Aqui, ó, Jesus Cristo está trazendo na memória deles. Até mesmo o profeta Ezequiel, citei Jeremias, poderia citar outros. E aqui vai acontecer até mesmo uma profecia. Uma profecia. Todos estão me ouvindo, sim ou não? Todos estão entendendo, sim ou não? Se quiser, eu volto tudo de novo. Eu falei Ezequiel, capítulo 34. Versículo 1 vai dizer assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai de vós, pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo. Se apacenta a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Então, quando um pastor, ele rouba o texto, a palavra de Deus, ele não está apacentando as ovelhas de Deus. Igual aqui, ó, eu estou pregando aqui e ensinando o texto de João, capítulo 10, e eu não estou roubando o texto.
Eu estou mostrando porque Jesus Cristo estava falando isso com eles. Aqui, ó, no versículo 3 vai dizer assim: comeis a gordura, vesti-vos da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. É igual eu disse, né, que eles tinham direito até mesmo de se alimentar, né, ser abençoados, mas eles não estavam cuidando ali das ovelhas de Deus. Olha aqui, ó, no versículo 4: a fraca não fortaleceste. Às vezes entrava pessoas fracas lá, a intenção deles era só ganhar dinheiro. Você conhece isso até nos tempos de hoje. Isso acontece. A pessoa está passando mal perrengue, está com o nome sujo, está com aluguel para pagar, aí entra nas igrejas, e o que eles fazem? É fé, entrega tudo, em vez de pagar o seu aluguel, entrega tudo. Isso é errado. Você tem que pagar. A palavra de Deus fala que Deus não vai pedir nada assim se você não tem. Então, por exemplo, você tem que pagar as suas contas. É obrigação da igreja ajudar essas pessoas. É por isso que eles vão fazer jejuns, né? Assim, e não vai ter resposta, e eles depois vão ficar implorando. Por quê? Aí Deus fala, olha assim para eles: vocês não sabem jejuar. O que adianta vocês ficar jejuando e me orando aí de dia e de noite, e vocês não têm misericórdia dos órfãos e das viúvas? Então aqui Deus, Ele está falando com eles. Olha aqui, Ele vai dizer ainda, aqui no versículo 4: a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. É igual Jesus Cristo falou assim: olha, vocês jogam um peso na costa deles, mas vocês não carregam nem um dedinho. Então entenda isso aqui. Eles estavam sendo usados ali, eles eram servos ali, até mesmo de Satanás. E sabia que tem muitas pessoas, a palavra de Deus vai chamar eles, lá no Evangelho de João, vamos ficar aí mesmo, Jesus Cristo vai chamar eles de mercenário. Sabe o significado de mercenário? Pessoas que se deixaram vender pelo dinheiro. E tem muitos pastores, vamos jogar para o tempo de hoje agora, tem muitos pastores que deixaram se vender por conta do dinheiro a Satanás. Mas tem pessoas que viram Satanás assim e falam assim: vamos fazer vamos aí. Porque fizeram um pacto mesmo, e estão nas igrejas, né? Assim, as pessoas não sabem, mas ele tem um pacto ali com a maçonaria, né? Com os demônios. Paulo, ele tem a passagem que até fala lá dos apóstolos que pregavam a palavra de Jesus Cristo. Pregava em 2 Coríntios capítulo 11, pregava a palavra do nosso Senhor Jesus. E Paulo vai dizer: esses apóstolos não é de Deus não. Até o diabo se transfigura em anjo de luz, né? Mas tem pastores que eles conscientemente fizeram pactos assim com o diabo mesmo. E as pessoas não sabem. Mas tem uns que não, na inocência mesmo, na cegueira espiritual, eles acabam servindo Satanás. É quando o Satanás coloca o espírito de Jezabel na igreja, que rouba ali a adoração do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, em vez das pessoas virem para adorar o sacrifício do nosso Deus Todo-Poderoso, em vez das pessoas virem buscar as coisas do alto, que é aprendendo ali a santidade, elas estão ainda nas coisas dessa terra. Os servos de Satanás sendo enganados, eles pregam as coisas dessa terra, né? E eu falo assim: ó, você quer ser próspero? É só você guardar a palavra de Deus, que a palavra fala assim, que as bênçãos vão atrás de você. Às vezes você vai estar querendo buscar algo, e de repente Deus, ele te abençoa de uma outra forma, assim você entendeu? Mas quando você guarda a palavra dele, né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas
pessoas que estão sendo enganadas, assim, que o diabo está enganando. Elas não sabem que estão servindo Satanás, o diabo. Porque se elas vissem o diabo mesmo, assim, ei, você é o meu servo, viu? Elas, você está maluco? Não, elas não iriam servir. Então ele engana. Você vê que lá no Evangelho de João, capítulo 8, Jesus Cristo, se eu não me engano, o versículo 43, ele vai dizer para os fariseus ali, os judeus: vocês são servos do diabo, ele é o vosso pai. Olha, Jesus Cristo falando. Aí eles: não, o que é isso? Você vê a briga. A quem conhece assim as escrituras já sabe que eu já preguei. Eles pregando, eles não reconheciam que eles estavam sendo servos do diabo, que era o pai da mentira. E Jesus Cristo falando assim: não, vocês são. E acontece no Evangelho de Mateus, capítulo 7, também Jesus Cristo, ele vai dizer assim, ó: e muitos me dirão naquele dia. Aí, por exemplo, agora é uma profecia que vai acontecer naquele dia. E se os irmãos depois anotar, vai ver que eu ainda estou no Evangelho de João, capítulo 10. Como eu falei da porta, Mateus capítulo 7, versículo 13. Agora eu desci só um pouquinho, estou no versículo 21 de Mateus capítulo 7. Que ele vai dizer assim, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? No versículo 21 ele diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Por isso que ele está falando: a porta é estreita. A porta é estreita. Largue a porta. Essas pessoas é aquelas que entraram na porta larga. Na porta larga, que não renunciaram ali, que não tiveram um ensinamento correto. Eu vou dizer assim, e você vai ver que pastores vão dizer: eu expulsei demônios, fiz prodígios, maravilhas. Eu fiz prodígio, maravilha, Senhor, eu expulsei demônios. Igual eu falo assim, meus irmãos, quando eu levo esse evangelho, esse daqui, pregando Cristo, pregando para a gente adorar assim, até mesmo para pastores, é muito difícil essa pessoa se converter e querer ser um Nicodemos, nascer novamente. É muito difícil. Sabe o que eu ouço de resposta quando eu levo um ensinamento desse? Deus me usa. Deus me usa. Eu curo. Assim, ó, pessoas doentes, pessoas andam. Eu expulso demônios. Uma vez, olha, eu expulsei um demônio. Faço maravilhas, maravilhas, maravilhas. Mas eles não guardaram a palavra de Deus. Eu creio, meus irmãos, que Deus usa muitas pessoas. Eu creio que Deus dá uma revelação, fala assim: ó, o diabo tá mexendo ali, tem uma enfermidade ali, e a pessoa, ai, em nome do Senhor Jesus, saia. Mas assim, ele fala assim: mas não guardaram a palavra, não guardaram a palavra dele. Por isso que ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci, nunca vos conheci. Então, do mesmo modo que aconteceu ali nesse texto do Evangelho de João, nós estamos ainda em Ezequiel, sim ou não? Capítulo 34, sim ou não? Você vê que, por exemplo, veio uma profecia. Veio uma profecia. No versículo 11, essa é a profecia que vai dizer assim: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Você vê que ele está na frente ali, essa profecia se cumpriu já. Ele estava de cara em cara com aqueles que roubavam as ovelhas dele. E ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você vai ver que Jesus Cristo vai até depois lá em João capítulo 10, ele vai dizer: vocês não são das minhas ovelhas, senão vocês ouviriam a minha voz. Mas vocês não são. E olha aqui no versículo 12: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra
a ovelha dispensa, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-lo-eis. E é isso que ele faz, ele desprende as pessoas das coisas desse mundo. Pedro, segue-me. Na hora, ele larga a rede, espera, deixa eu deixar o barco aqui, e seguiu. Quando ele entra na casa de Zaqueu, ele, esse é o Messias. A ovelha dele se desprende. Confia, meu irmão. Sabe o que Deus está falando com você? Se você está aqui hoje, assim, porque você é uma ovelha de Deus, né? Se você está nos assistindo também, Deus está falando, você é uma ovelha de Deus. Então você precisa confiar. Você precisa confiar. Igual, voltando agora aqui no Evangelho de João, capítulo 10. O versículo 7. Ele vai dizer assim: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Sabe o que ele está falando com algumas pessoas, até mesmo que está nos assistindo? O que quer dizer isso aqui? Eis que estou à tua porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu com você semearei, e você comigo. Então aqui é confiança. Ó, você que já está aguardando a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, que já se entregou. Vamos aqui, Apocalipse capítulo 3. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, enquanto isso seus irmãos vão em Apocalipse capítulo 3, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11, ele vai dizer assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você lembra do salmista? Que salmo eu tô aqui na mente? Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Que fala do bom pastor, do pastor. Ah, vocês conhecem, né? O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. E nada. Então, às vezes, assim, eu falo assim, ó, meus irmãos, eu falo de experiência minha. Às vezes, por exemplo, eu queria tomar umas atitudes, queria fazer outras coisas, mas assim, quando eu entrego a minha vida para o Senhor, o pastor, ele faz o quê? Ele vem com um cajadinho assim, não. Ó, tá ovelha, não é esse caminho não. E você cair assim, aí vem aquele cajado, pega aqui, né? Tem uma curvinha aqui, que você cai para cá e de repente, ele fala, não. Eu tenho melhor para você. O meu pensamento é diferente do seu. O meu pensamento é diferente do seu. Vocês estão aí em Apocalipse, né? Peraí que eu já vou aí para Apocalipse aí. Daqui eu preciso entregar isso daqui, ó. Isaías 55, pode ficar aí, Apocalipse mesmo. Eu vou ler aqui, Isaías 55, no versículo 9, no versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Então é quando você confia no pastor, né? É quando você confia. Eu falo assim, meus irmãos, olha, a busca começa a vir
indireto, porque é os ensinamentos, assim que vai te levar à salvação, né? É os ensinamentos. Então começa a buscar as coisas do alto, né? Aqui nós não tem assim de pregar as coisas dessa terra, não. Nós pregamos as coisas do alto, que qualquer momento ele está vindo. Então você precisa estar conhecendo qual que é a vontade de Deus, né? A palavra de Deus fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. O que é buscar Deus de todo o coração? É ter uma fé que Ele está com você na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver? Não. É só viver de oração? Não. É buscar assim o conhecimento, qual que é a vontade de Deus, para você não cometer os erros, aquilo que não agrada a Deus, né? Então você precisa buscar. Precisa buscar para você saber: ó, isso daqui eu não posso fazer. Ó, antes eu fazia isso inocentemente, agora eu não posso mais fazer. Porque olha aqui o que ele vai falar em Apocalipse capítulo 3. No versículo 7 ele vai dizer assim: a porta que eu abri, ninguém fecha, e a porta que eu fechei, ninguém abre. Então entenda isso. As pessoas podem roubar esse texto para falar assim: ó, a porta que Deus abriu aí na sua vida financeira, ninguém fecha na sua vida. Pode fazer isso? Até pode, assim, né? Não tem problema não. Mas o que o texto está querendo dizer? A porta que ele abriu foi ele se revelando. Olha aqui, ó. Essa porta está aberta. Ela está aberta para você. Hoje, né? Por isso nós estamos no tempo aceitável do Senhor. Por isso que ele está falando para a igreja: a porta que eu abri, ninguém fecha. Mas a porta que eu fechar, ninguém abre. É quando as 10 virgens lá, lembra? A porta estava aberta. E quando ele chegou, chamou as 5, as outras não foram. E quando elas foram, a porta fechou. E ninguém mais abre essa porta. É igual Noé, a porta ficou aberta. Eles não entraram. Aí ele fechou. É isso que ele está querendo dizer. Todos conseguiram entender? Então a porta está aberta. Essa porta é a porta da graça, né? Assim, ó, Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele te chamou. Então é questão de confiança, né? Abraão demorou 25 anos para receber a sua bênção. E você precisa confiar no nosso Deus Todo-Poderoso, né? Buscam as coisas do alto. Começa assim, fala assim: mas eu queria tanto isso, eu estava precisando. Mas continua buscando, esperando em Deus. Deus, Ele sabe das suas necessidades, né? Daquilo que está no seu coração, dos seus sonhos. Igual eu falo assim: Deus, Ele fala para a gente negar a si mesmo, né? Assim, os desejos da carne, né? Os desejos da carne, assim. Mas a gente tem que sonhar. Sim, às vezes, por exemplo, você sonha em ser uma empresária, você pode sonhar. Mas igual ele fala: mas o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Né? Você pode ganhar o mundo e também ganhar a sua alma. Você consegue entender isso? Mas assim, mas você precisa ser guiado espiritualmente, né? E esperar assim um tempo de Deus. Então assim foi com os nossos heróis da fé, assim foi com Davi, assim foi com Abraão, assim foi com Isaac, assim foi com Jacó, assim foi com José, e assim é com o pastor Fábio também, assim é com a irmã Miriam, assim é com a irmã Rose, assim é com a irmã Selma, assim é com a irmã que está do lado da Selma, assim é com a irmã Simone, assim é com a Fátima, e assim vai com a irmã Joana. Amém? Vocês conseguiram pegar? Então aqui, ó, olha o segredo que está aqui, ó, no versículo 8. Conheço as tuas obras. Ei, Deus, Ele te conhece. Deus te conhece muito bem. Pensa nele. Quem te conhece, viu? É Deus. Deus conhece suas fraquezas. Deus conhece os seus defeitos. Deus conhece, por isso que Ele veio para te ajudar, né? Por isso que Ele veio, Ele sabe que nós somos falhos, que nós somos pecadores, né? Por isso que Ele veio. Mas assim, eu falo assim, é confiança. É confiança. Estava até conversando com um irmão, assim, que ele tinha anos, assim, eu encontrei ele na rua aí, ele passando, conversamos, e ele entrou ali, ficamos conversando, e ele falou assim: pastor, eu estava na igreja não sei quantos anos, assim, e ele não era batizado, se não me engano, era quase 20 anos, mais ou menos isso. Ele não era batizado, estava na igreja cristã. Por conta dele, ele falou assim: olha, eu sou um pecador, pastor. Eu falei assim: meu irmão, não olha muito para mim não, meu irmão, aqui, senão eu também sou um pecador. É por isso que Ele veio. Ninguém pode viver essa lei. Por isso que Ele veio. Ele é o Cordeiro.
que tira o pecado do mundo. É Ele, mas o primeiro passo que você tem que fazer, meu irmão, é descer as águas, é se batizar, igual louvor, quando o meu eu e o meu orgulho, e deixar Ele, é com o tempo. Eu me batizei, você acha que no mesmo dia eu deixei de cheirar cocaína? Não, eu tinha ido lá, eu não queria, era mais forte do que eu, e eu fui lá, depois só eu sei, aquela depressão, falei, Deus, misericórdia de mim. Demorou 4 anos para Ele me libertar, mas depois disso eu tive que continuar buscando, né? Continuar. Isso é misericórdia. Por isso que Ele fala assim, aquele que começou a boa obra em você, Ele é fiel para cumprir. Mas por isso que você tem que guardar essas palavras. Olha aqui o que Ele vai dizer assim, quando você guarda as palavras dEle, quando você confia, quando você deixa Ele trabalhar na sua vida, quando você deixa Ele, seja feita a minha vontade, não é mais a sua, deixa que eu trabalho, deixa que eu limpo, deixa que eu faço tudo, só confia, vai me buscando, não importa com o que as pessoas vão dizer, confie em mim. Ele vai dizer assim no versículo 8, conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, essa é a porta da graça, a qual ninguém pode fechar. Olha quantas vezes tentaram fechar, quantas vezes tiraram, falaram palavras para tentar te tirar, e hoje você continua ainda na presença de Deus, que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Olha que você guardou a palavra de Deus. Olha, eu vou continuar, eu sou um pecador, mas eu vou continuar. Você guardou a palavra dele e continua insistindo. Aqui no versículo 10 ele vai dizer assim, porque guardaste a minha palavra, porque guardaste a palavra da minha perseverança, aqui ó, da minha perseverança, é perseverar, também eu te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, no dia da tribulação, Deus ele está falando, também vou te guardar, só porque você guardou a minha palavra, só porque você teve fé. Muitas pessoas desistem por conta do pecado, às vezes peca, meu irmão. Toda vez que você pecar, olha para Cristo, olha, continua, confessa para Ele. Ele gosta de pessoas assim, Ele não gosta de fariseus, pessoas hipócritas, né? Ele gosta daquele que se humilha, caiu, volta de novo para Ele, assim, fala assim, o Senhor sabe, não adianta esconder nada do Senhor, mas me ajuda, que eu não venha mais cair, mas que você venha continuar, que naquele dia, né, Ele vai te guardar, e tem coisas que eu falo assim, é somente Deus, meus irmãos, eu falo o que aconteceu comigo, né, foi somente Ele que veio me libertar, por mais que eu tentava, eu não conseguia, por mais que eu queria, eu não conseguia, então é Ele, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele vai dizer para os discípulos, em João capítulo 15, versículo 3, e vós está limpo pela palavra, enquanto você está aqui, Deus está te limpando. Por isso que eu falo, comece a comparecer nos cultos, comece a adorar, comece a glorificar. Enquanto você está glorificando o nome do nosso Deus, Deus está trabalhando na sua vida. Enquanto muitas pessoas estão rejeitando, né, a adoração, né, Deus está trabalhando na sua vida. Você vê que quantas pessoas, aquela Vanessa que sofreu um acidente, queria estar no nosso lugar, adorando, mas não pode, está encamada, né? Se não sei assim, se ela já conseguiu sair, mas ela não está conseguindo mais louvar. Eu vi a filhinha dela louvando. E olha aqui, ó, no versículo 11, ele vai dizer assim, venho sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então ele fala assim, ao vencedor, então conserve o que tem, né? Em outras passagens, né, ele fala, aquele que ficar firme até o final, né, vai receber a sua vitória. Mas assim, o segredo é você ficar firme até o final. Não sei como você vai estar naquele momento, né? Mas se você já ficar firme, já é bênção, porque quantas pessoas não desistem, né? Então confia, acredita.
Eu tive que deixar, assim, eu tive que olhar para Cristo. Se eu olhasse para as pessoas, se eu olhasse para a perfeição que às vezes as pessoas aparenta, eu não tinha ficado aqui. Você entendeu? Então eu tive que olhar em Cristo, falar assim, vou deixar Ele trabalhar na minha vida, né? Então, voltando lá para o Evangelho de João, já finalizo, capítulo 10. Versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Mas assim, quantas ovelhas, né? Quantas pessoas eles roubaram ali? E quantas ovelhas Deus ele pegou ali? Ele fala, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Se você pegar, analisar as ovelhas que ouviram, foram poucas. Mas ele fala das ovelhas. Um dia o Satanás falou assim, usando uma pessoa, assim, apareceu só para falar comigo. E depois foi embora, assim. E falou assim, olha, as pessoas não vão te ouvir. Elas não ouviram Cristo. Elas não vão te ouvir. Eu falei assim, olha, as ovelhas ouvem. Agora, os bodes não, mas as ovelhas ouvem. A ovelha de Deus, ela reconhece a voz. Ela pode estar onde que for, em religião que for. Se ela estiver no engano, o Espírito Santo lhe convence. Ei, sou eu que falo contigo. Sai desse lugar. Eles têm roubado. Eles têm distorcido o meu evangelho. Mas se não, eu falei assim para ele, não é quantidade. Eu preciso só pregar o evangelho. Pregar o evangelho. E ele vai dizer assim, ó, no versículo 9: eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Quando ele fala dessa vida em abundância, é na Nova Jerusalém. Rio de águas vivas. Mas ele fala assim, você vê que ele está falando não está falando para os diabos, está falando para aqueles fariseus que estavam ali. Ei, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Por isso que Jesus Cristo falou assim, quem não é comigo é contra mim. Quem não ajunta, espalha, né? Espalha. E ele vai continuar dizendo aqui, ó, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 12, mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vem o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispensa as ovelhas. Então o mercenário, ele só procura, se for por causa de dinheiro, tirando isso, deixa lá. Ele não se preocupa com as ovelhas. Igual lemos lá em Ezequiel capítulo 34, só para os irmãos verem que está no texto. Jesus Cristo está trazendo isso na memória dele, mas é por parábola. Às vezes uma pessoa ela não consegue entender o erro. Quando você fala para a pessoa, ela não consegue entender. Olha aqui no versículo 13, ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim no versículo 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral, também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. No versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna e nunca perecerão, e ninguém as arrebatam da minha mão.
Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem ficar de pé. Glória. Glória a Deus. Então, Ele é o bom pastor. É a palavra. É a palavra. Meu irmão e minha irmã, se você guardar a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, igual eu falo assim, ó, tenha o costume de ficar lendo. Ouve lá, hoje tem, assim, você pode ouvir Cid Moreira lendo a Bíblia. Por quê? Eu falo isso. Várias vezes você não ficar assim, nas coisas do homem, né? Igual o irmão colocou uma mensagem lá no grupo, lá falando, né? Pra gente às vezes não ser servo do homem, assim, sendo enganado, fazendo para o homem, em vez de fazer para Deus. Foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos resgatou, né? Então por isso que eu sempre aconselho, meus irmãos, para os irmãos terem, assim, ouvir a palavra. Dorme ouvindo, acorda ouvindo, porque Apocalipse capítulo 1, versículo 3 vai dizer assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Olha aqui, ó. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Porque muitas pessoas estão no erro? Porque muitas pessoas temos dificuldade de levar o evangelho genuíno, porque essa pessoa não tem uma vida de leitura. Às vezes até reconhece assim, ó, isso é errado mesmo, mas não tem. E ele fala assim: e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então eu falo assim, meus irmãos, tenham uma vida de leitura, né? Ó, estamos dando curso de teologia, né? O irmão Ricardo, ele é tremendo nos ensinamentos, né? Ele prega o Cristo, você vê o amor mesmo, e o evangelho genuíno. Eu falo que ele é um irmãozão mesmo, tem o mesmo jeito, assim, de amor, vamos falar assim, de amor de pregar o evangelho, né? Então começa a buscar esse Deus vivo, lindo e maravilhoso, né? Que Deus vai, né, minha irmã? Deus não está falando tremendo através da vida do irmão. Você sente, às vezes, teve uma vez que ele estava pregando, que eu estava lá na salinha, eu estava chorando que ele estava chorando aqui. Eu falei, ele passa tanta emoção que eu falo, meu Deus do céu, que é tremendo o amor de pregar a salvação. Igual eu falo assim, mas as pessoas às vezes não gostam, né? Assim, porque às vezes machuca, a palavra nos persegue. Eu falo assim, meus irmãos, quem ama, ele é sincero. Igual eu estava pregando para um pastor, e eu falei assim, pastor, eu não sei se eu vou ter mais amizade com o Senhor, eu não sei se o Senhor vai me odiar, mas eu preciso pregar o evangelho, né? E o Senhor está cometendo esse erro nessa caminhada com Jesus, né? Agora, se o Senhor vai me convidar novamente assim, para sua casa, eu não sei, né? Mas às vezes eu posso ter ganhado ali, não religião, mas a palavra, ter ganhado o irmão, né? Então, assim, a palavra ela vem nos nossos corações. Amém? E domingo vou trazer uma palavra assim, um ensinamento tremendo. Amém? Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus?